frio demais hoje, tá? Tô acostumado com isso não. Vamos pro vídeo. Ok, pessoal, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo da gente aqui. A gente vai continuar falando sobre algumas técnicas de língua inglesa e hoje a gente vai começar a olhar como que a gente vai usar um dicionário. Deixei linkado na última aula alguns dicionários que vocês podem comprar. Eu vou ensinar vocês a usarem o dicionário e o Google Tradutor, que é mais ou menos a mesma coisa. E aí vocês vão ver mais ou menos como que vocês vão melhorar o vocabulário de vocês. Vocês vão ver mais ou menos como que a gente vai melhorar o vocabulário de vocês. Basicamente, o vídeo de hoje a gente vai ser um pouco mais curto, vai ser bem mais curto, acho que a gente não deve ficar 10 minutos nessa brincadeira. Mas ele é de grande ajuda porque a gente vai estar aprendendo a usar o dicionário. E aí, como ele vai ser um pouco mais curto, eu vou deixar linkado lá embaixo, vou mandar no grupo uma atividade para vocês fazerem junto, né, de como usar o dicionário. Então, basicamente o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. A ferramenta maior que a gente vai ter hoje é o dicionário. A maior ferramenta que vocês têm para aquisição de vocabulário é o dicionário. Sem a menor sombra de dúvidas. A melhor forma que vocês têm de conseguir adquirir vocabulário é com um dicionário do seu lado. Mas tem que saber usar e tem que entender como que usa aquilo ali direitinho. Então a gente vai para o nosso quadro branco, vamos buscar o nosso dicionário, vamos correr atrás, Google Tradutor, vamos aprender tudo isso hoje. Um vídeo mais curtinho. Vamos lá. Bom, pessoal, semana passada eu mostrei pra vocês o meu dicionáriozinho aqui, velho de guerra. Esse aqui tem 20 anos, eu acho, de uso. Acho que é mais ou menos isso. 20... Ele foi feito em... essa impressão aqui foi feita em 2004. Então ele tem aí pra 16 anos de uso. Então indo pra 20 anos de guerra com esse bichinho aqui. Foi o primeiro dicionário que eu comprei na minha vida. Tenho ele até hoje. Eu uso ele até hoje. Ele é muito útil pra gente. Eu tirei pra vocês verem aí, é uma cópia de uma página dele. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender a ver no dicionário é a identificação. Para quem nunca pegou um dicionário na mão, a identificação das palavras que estão aqui são muito importantes. Então a gente dá uma olhada aqui em cima, ó, meat, ok? Então aqui, ó, meat. Essa palavra aqui de cima, em geral, ela pode ser a última ou a primeira palavra que vai estar no dicionário. Mas você sabe aqui você já sabe mais ou menos que tipo de palavra que vai estar próxima dela. É a ordem alfabética. Então M-E-E, qualquer palavra que seja M-E-E vai estar aqui. M-E-A, M-E-C, M-E-D. Então, ó, tu vai ver aqui, ó, M-E-D, medieval, medium, M-E-A, meaning, meaningful. Então aqui eu sei que eu vou encontrar M-E-E. E eu vou abrir e vou procurar lá a minha palavra, ok? Então aqui é como a gente se encontra no dicionário, tá ok? Nunca vá pela página. Ah, em que página que tá isso? Qual é a palavra que você está procurando? A palavra que eu estou procurando é mídia. Então eu vou lá. M-E-D. Então M-E-E. Antes dessa aqui é M-E-A. Então eu sei que vai estar entre M-E-A e M-E-E. Olha lá, mídia. Achei. Minha palavra está aqui direitinho. Beleza. Segunda coisa que eu tenho que dar uma olhada é no vocábulo em si. Então eu tenho aqui a palavra mechanism. Logo depois eu tenho a pronúncia da palavra. Entre essas barrinhas verticais no dicionário, são a pronúncia. Quando você usa o Google Tradutor, a gente vai ver. O Google Tradutor te dá a pronúncia daquela palavra. Aqui eu tenho ela em alfabeto fonético. Nos dicionários em geral, vem uma listinha de alfabeto fonético. No Longman, por exemplo, essa listinha é na frente aqui. Ele dá exemplos da palavra onde aquele alfabeto, onde aquela palavrinha ali, né, onde aquela letra do alfabeto fonético está na palavra. Como a gente está pensando para o Enem, a gente não está muito preocupado com essa parte aqui. Então, se o seu dicionário em específico não tiver isso, não tem problema. É legal para se você estiver aprendendo a falar inglês, se você está estudando inglês para fala. Isso aqui é muito legal.
Mas se não tiver isso, não tem problema. Logo depois a gente vem com um S. Esse S significa substantivo. Ok? No dicionário em inglês viria como um N, de noun. Mas esse S significa substantivo. Então, mechanism é uma palavra, é um substantivo que significa mecanismo. Ok, então já aprendi a ler. A gente vai dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui em uma outra, ó. Meander. Meander. Verb. Serpentear. É uma, né, intransitive. Então, meander through, meander by. Você precisa de alguma proposição nesse verbo aqui. Ele é intransitivo. Serpentear, perambular, vaguear. Então, meander, eu sei que significa isso. E é um verbo. Então, por ser um verbo, ele vai estar passível de ED, ING, ele vai estar passível de outras coisas ao que os verbos vão estar passíveis. Veremos em aulas futuras, mais ou menos isso. A próxima aula a gente já vai começar a falar sobre verbo e sujeito. Ok? Então, tenham em mente isso. Eu vejo um Vzinho, é um verbo, aquele é uma ação. Tá aqui. Aí vem lá. Meaning. Meaning. Significado, sentido, é um substantivo. E por aí vai. Em geral, palavras vão ter 1, 2, 3, 7 significados diferentes. Cabe a gente, enquanto a gente lê um texto, entender que significado é aquele. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é a palavra mean, né? Man. Então tem cá 4, 5, 6, 7. Aqui todos eles estão falando sobre o verbo mean. Aqui já é o adjetivo. O adjetivo mean significa mal, ruim. Why are you being so mean to me? Por que você está sendo tão ruim comigo? Informalmente pode ser muito bom ou bárbaro. Oh, that's mean. British, britânico, sovina. Também tem o sting, que é usado para o inglês americano como no britânico. Mas aí, em British, quando você chama uma pessoa de mean, você não está chamando ela de mal, você está chamando ela de sovina. Você está chamando ela de mão de vaca. Tá? E aí você tem aqui, ó, American, medalist. British, medalist. Ó, diferença entre American e British. Então, isso também é uma coisa importante para você ver no dicionário. Medalist é um substantivo, gold and silver. Então, medalha de ouro, medalha de prata, é a pessoa que ganha. Então, you are a gold medalist, porque você ganhou uma medalha de ouro. You are a silver medalist, porque você ganhou uma medalha de prata. E por aí vai. Aqui, tudo que eu preciso de informação a gente vai conseguir aqui. Eu fiz umas frases aqui pra gente. Deixa eu puxar aqui agora o nosso dicionário. Deixa eu diminuir o dicionário aqui, ó. Fiz duas frases aqui pra gente, ó. You must measure your words. Take the measures of the table and note them in here. Duas frases e a mesma palavra. Measure. Tá, mas professor, como é que eu vou saber? Que palavra que eu vou ter que procurar no dicionário? Então, a primeira coisa que eu vou ter que saber é o que essa palavra é. Quando eu tenho must, ele é um verbo modal. Em geral, a palavra que está após o verbo modal é um verbo. Então aqui, ó, eu tenho uma que em português chamaríamos de conjunção verbal. Dois verbos se juntam e formam uma coisa só. Então, não chega a ser um phrasal verb, tá? Mas são dois verbos. Eu tenho dois verbos, must é um verbo, measure é um verbo, e eu tenho dois verbos que se juntam para formar essa informação, né? Para formar essa palavra, esse sentido. Então aqui eu sei que measure é um verbo. Então vou anotar aqui embaixo, ó. Verb. Um verbo. Então eu vou procurar verbo, vou procurar o que é o verbo measure. Vamos voltar lá no nosso dicionário. Meander, meaning, meant, measure. Achei aqui, ó, o verbo measure. Measure, verbo e substantivo. Então ele pode ser duas coisas. Como verbo, medir, tirar as medidas. They measured her for the costume. Eles tiraram as medidas. Measure up, estar à altura. Então, medir. Vamos voltar lá no nosso texto. Medir. Não, você. Medir. Opa, esqueci aqui um your. Suas words. Words é palavras.
Então, peraí, o que eu estou pedindo para a pessoa? Eu estou falando para a pessoa medir as palavras dela. Tomar cuidado com o que ela está falando. You must measure your words. Às vezes é uma ameaça, às vezes a pessoa está falando alguma coisa que... You must measure your words. Então, tá lá. Pô, agora aqui, measure. Measures, com S, eu já vejo que já não é mais um verbo por conta do S. Porque se tem o S, muito provavelmente aquilo ali é um substantivo. Como que eu vou confirmar que aquilo é um substantivo? Eu tenho aqui o the antes. The é um artigo. Artigos em inglês, eles marcam a presença de um substantivo. Então, eles sempre serão subsequentes, sempre serão sucedidos por um substantivo. Bom, então eu já sei que o measure, aqui nesse segundo termo aqui, é um substantivo. Vamos dar uma olhada lá no nosso dicionário. Abre meu dicionário. Substantivo. Medida. Security measures, medida de segurança. Unidade de medida, né? Medida, tipo centímetro ou qualquer outra coisa assim. To be a measure of something. Ser uma demonstração de alguma coisa. Estou me demonstrando. It's a measure of love. A measure of money. For good measure. Por precaução. Daí aqui a gente tem uma expressão. Então, for good measure, to be a measure of something, simplesmente não é o que eu estou procurando. Agora, pode ser uma medida, como uma medida de segurança, ou uma unidade de medida, de medir. Ok? Vamos dar uma olhada lá no nosso texto. Take the measures of the table. Então é o que? Para você tirar as medidas da mesa e note them here for me. Note them here for me. Anota elas aí para mim. Então aqui eu já percebi. Vamos botar aqui, peraí. Aqui eu tenho um substantivo. Então o que eu posso perceber claramente que a mesma palavra pode ser duas coisas diferentes e ter significados muito diferentes na minha frase. Então no momento em que eu vou olhar para uma frase, eu preciso necessariamente procurar por essas características. Ah, é um verbo? Como que eu vou saber que é um verbo? Provavelmente o verbo vai estar próximo do sujeito, é a palavra central da frase, ele vai estar conjugado, então ele vai ter ed, ing, ele vai ter um will junto com ele, ele pode ter um have junto com ele, can, could, must. Então procuro por isso aí. Como que eu vou saber que é um substantivo? Um substantivo muito geralmente ele vai estar com um artigo fixado a ele, uma quantidade fixada a ele. Pode ter ali some, any, no, none. Eu tenho algumas formas de caracterizar um substantivo por conta das coisas que estão afixadas a ele próximo. Como que eu sei que é um adjetivo? Em geral, um adjetivo está ligado a um substantivo. Então, peraí, se eu tenho essa palavra aqui não pode ser um substantivo. Ela pode ser um adjetivo, ela pode ser um advérbio. E ela está ligada a um substantivo, ela provavelmente vai ser um adjetivo. Vamos ver tudo isso com calma. A gente está vendo como que usar o nosso dicionário hoje. Não entrem em desespero, não cometam araquiri. A gente está aqui para tentar descobrir como usar um dicionário. Então, basicamente é assim que a gente vai usar o dicionário físico. Estamos falando do dicionário físico. Aqui, ó, livro, livrão na tua mão. Patoca de papel na tua mão. Muitos de vocês, eu sei, não vão ter a possibilidade de conseguir pegar um dicionário na sua mão. A não ser que você vá na escola, pegue um dicionário. A não ser que você junte um dinheirinho e compre um dicionário. Então, a gente vai ter que usar nossos recursos. A internet está aí para isso. Então a gente vai lá no nosso querido, amado e muito sempre bem-vindo Google Tradutor. Ok, então o Google Tradutor, ele é uma ferramenta diferente. Por ser uma ferramenta que você pode jogar um idioma qualquer e traduzir para o nosso querido português, por ser uma ferramenta que vai ter uma utilidade diferente, ele vai ser uma ferramenta que a gente vai usar de maneira diferente, óbvio. Não é igual a um dicionário. Porque no Google Tradutor ele vai te dar contextos para aquela frase. Então você pode às vezes pegar um contexto inteiro e lançar aqui. Então, ó, take measures. Take measures, tomar medidas. Então tem lá o verbo take, measure. Take steps. Não sei se vai estar aparecendo aí por conta da minha carinha linda. Deixa eu tentar fazer aparecer. Pera aí. Acho que vocês vão estar vendo aí. Take measures, tomar medidas. Tem tomar medidas, está lá. Verbo. Eu posso pegar... Pera aí. Eu posso pegar e mudar agora. Jogar só o measure. Measures. Vai vir uma quantidade infinita de coisas e vocês começam a... Meu Deus, como é que... Calma. Primeira coisa, eu quero saber só sobre measure. Então eu joguei só sobre measure. Eu posso tirar daqui. Ele vai me dar várias definições.
Então, como substantivo, olha só, como substantivo ele tem várias definições. Medida, quantidade, compasso, grau, escala, e ele vai jogar para mim algumas outras possibilidades de palavra para aquilo que você está vendo ali. Fora que ele vai me dar conceitos. A plan of course or action take to achieve a particular purpose. Aqui ele está me jogando em inglês. Aqui ele está me jogando em português. Tradução e definição. Como tradução e como definição, vocês vão ver o que vocês vão usar. Óbvio que definições vão vir em inglês, são mais difíceis de vocês trabalharem. Então vamos trabalhar só com a parte de tradução. Então tá lá, olha lá. Eu tenho substantivo, medida, quantidade, compasso, grau, escala, e como verbo. Medir, mensurar, avaliar, comparar, julgar, pesar, tirar medidas. Measure. E a gente tem no cantinho aqui, ó, o uso dele, a frequência. Então, peraí. Eu sei que medida é muito frequente. Eu vou olhar lá no meu verbo, lá no meu negócio. Eu já descobri que isso aqui é um substantivo. Measure. Pô, mas aí, vamos dar uma olhada de novo lá no nosso Google Tradutor. Medida é o mais frequente. Quantidade, compasso, grau, escala. Então eu tenho que pegar a quantidade da mesa? Não. A escala da mesa? Também não. Qual que é o outro lá? O grau da mesa? Não. Então eu sei que aqui é medida. A gente vai para o verbo, mesma história. Eu vou dar uma olhada lá. Ele está me dando aqui várias possibilidades. Como verbo: medir, mensurar, avaliar, comparar, julgar, pensar, tirar medidas. Comparar minhas palavras? Comparar com o quê? Tirar medidas da minha palavra? Medir no sentido de colocar, dar medida, né? Pegar uma régua e pá, na medida? Não. Medir ou mensurar. Então já tô entendendo mais ou menos. Então meça suas palavras. Pô, vai com calma aí, meu irmão. Não tô querendo que você brigue comigo. Mede suas palavras pra cima de mim. Olha, já fazendo sentido. Então, os dicionários eles são usados dessa maneira. A gente tem que, primeiro, ter uma noção do que a gente está falando. Segundo, ter uma noção de como eles vão apresentar as informações para a gente. Eles sempre vão apresentar informações de maneira a você entender. Então, você tem lá a frequência, quão frequente aquela palavra é usada como isso. Eu não vou... Measure, eu posso usar como escala? Posso, mas ele é pouco frequente. O mais frequente seria scale. Medir. Eu poderia usar scale como medir? Poderia, mas a mais frequente é medir. Eu vou usar medir como medição, né? Vou usar measure como medição. E por aí vai. Então, basicamente é isso, gente. Os dicionários eles são usados dessa maneira. Então, quando vocês têm um texto para vocês poderem avaliar, você tem que dar uma olhada em tudo isso. O que é mais fácil para você, como que você pode usar. E eu vou dizer para vocês que vocês vão evoluir muito mais se vocês simplesmente fizerem dessa maneira, pegar palavras isoladas e tentar traduzir elas aos pouquinhos e tentar entender elas, porque é assim que vocês vão ter que fazer na prova do Enem, do que vocês pegarem a frase inteira, Ctrl C, vir no meu dicionário, Ctrl V. Beleza. Eu consegui entender alguma coisa? Eu aprendi alguma coisa com isso? Não. Agora, se você vir aqui, must, ó, você vem com must, ó, devo, substantivo, como devo é uma obrigação, dever, como verbo é dever, como adjetivo é necessário, preciso, obrigatório, dever, ter de, ser necessário, ser forçado a, ser obrigado. Olha aí, já tem. Então, peraí, eu devo. Ó, já descobri que must é o dever, é o ser obrigado. Então, ó, você é obrigado a medir as suas palavras. Já entendi a frase. Com poucas coisas, com pequenas palavras, com pequenas informações, a gente consegue entender tudo. Então, galera, vou deixar para vocês linkado na descrição e no grupo. 2 textinhos pequenos, já com exercícios para vocês poderem fazer, a gente poder corrigir na próxima aula. Mandem as dúvidas, use o chat, use o grupo, use o que vocês puderem, o que vocês precisarem, para a gente poder conversar, para a gente trocar uma ideia. E a gente se vê aqui na semana que vem, na sexta-feira. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode usar o chat do YouTube, pode usar o grupo e pode me procurar também no WhatsApp direto. E a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau.